E nessa quinta-feira, 20 de novembro, Deus fala para você. Está escrito no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 33. Come a mim, resplandecei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Nesse feriado de quinta-feira, 20 de novembro, a palavra de Deus para você nesse pão diário é essa. Clame a mim, que resplandecei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Está escrito, a mãe pode esquecer o filho que amamentou, o pai pode esquecer os filhos, mas Deus não esquece a sua criação, Deus não esquece os seus filhos. Nós somos a criação de Deus. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único para morrer em prol da raça humana. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, ele nos une a Deus. Isaías capítulo 53 está escrito, o Cordeiro veio aqui na terra, o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus foi sacrificado em prol da raça humana. E através do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, nós temos união a Deus. Não há nada difícil para Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Agindo Deus que vai pedir, agindo Deus quem pedirá. Deus agindo na vida do ser humano, a vida do ser humano é transformada. Está escrito, eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu vou habitar. E onde Deus entra, existe paz. Aonde Deus entra, existe renovo. A palavra de Deus conta a história de um homem no qual, quando viu o Senhor Jesus, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus chegou até esse homem, Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? E esse homem disse: que eu torne a ver. Pois Jesus disse: que eu volte a ver, eu quero. Aquele homem ficou curado. A palavra de Deus diz que o homem, o qual estava possesso de forças malignas, chamado de demoniado de Gadara. Esse homem aterrorizava aquela pequeno lugarejo, aquela pequena ilha. Mas aonde Jesus chega, existe a liberdade. Aonde Jesus chega, existe a libertação. Porque Jesus Cristo é a própria vida. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, que a verdade vai te libertar. Se o Filho te libertar, verdadeiramente tu serás livre. E Jesus Cristo, quando chegou naquela ilha chamada Gadara, aquele homem foi até Jesus Cristo. Aquele homem possesso por legiões demoníacas, e se prostrou diante de Jesus. E ele disse: Pai, Senhor, meu filho, Deus te abençoe. E ele disse: o que temos nós contigo, ó mestre, ainda não é chegada a nossa hora. Quando ele falou isso, quem falou isso foi as forças malignas que estavam naquele homem. Aquelas forças malignas que estavam naquele homem faziam entrar no cemitério, a comer cadáver, fazia ele se cortar, se mutilar, fazia ele destruir a cidade, aonde correntes não conseguiam deter aquele homem, porque não era uma força humana, era uma força sobrenatural maligna. Mas onde Jesus chega, existe a libertação. Aonde o príncipe da vida chega, existe a vida. Porque Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo disse: eu vim para que você tenha vida e vida para a abundância. Jesus Cristo está aqui. Ele disse: aonde tiver dois ou mais, reunido no meu nome, eu me faço presente. Ele está aqui. Ele é um ser espiritual, ele não é um ser físico. Porque a missão dele aqui na terra foi cumprida como um cordeiro que foi sacrificado em prol da raça humana. E Jesus Cristo chegou até aquele homem e disse: sai dele. E aquela legião de demônios saiu daquele homem. Aquele homem ficou curado. Era o homem que nós vivia uma situação completamente desagradável. Mas aonde Jesus chega, existe a vida. Aonde Jesus chega, existe a paz. Aonde Jesus chega, existe a libertação. Jesus Cristo disse: eu sou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ainda antes que houvesse dia, Deus já era. Ninguém pode escapar das mãos de Deus. Agindo Deus, quem vai impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está falando para você: deixa eu entrar na tua vida, deixa eu agir grandemente na sua vida. Como é que nós fazemos?
É simples, é só se ligar com Deus. A palavra de Deus diz que quando aquele homem de Gadara ficou livre das possessões malignas, ele chegou até Jesus Cristo e disse: deixa eu contigo, deixa eu com vós. E Jesus Cristo disse: não, você vai ficar aqui nessa ilha e você vai falar o que o Filho do Homem fez na tua vida. E aquele homem começou a testemunhar o que Jesus fez na vida daquele homem. Aquele homem ficou liberto por lá. Jesus Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte d'água da vida. Está escrito: conheça a verdade, que a verdade vai te libertar. Em Isaías capítulo 53, Jesus Cristo veio com uma missão. O profeta verbalizou: o Cordeiro vai vir para tirar o pecado do mundo. Esse Cordeiro é o teu nome, Jesus Cristo. Através do sacrifício que Jesus fez na cruz, nós seres humanos temos acesso a Deus. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus nunca vai ter fim.